Quando pensamos em O Mágico de Oz, logo imaginamos uma aventura mágica, cheia de cores, personagens inesquecíveis e uma das histórias mais famosas da história do cinema. Mas por trás daquele mundo encantado existia uma realidade muito diferente. Acidentes graves, maquiagens tóxicas, incêndios, condições de trabalho extremas e histórias que até hoje alimentam lendas sobre uma suposta maldição envolvendo o filme. O que parecia um conto de fadas nos cinemas foi, para muitos dos envolvidos, uma verdadeira experiência de sobrevivência. Hoje você vai conhecer os bastidores mais bizarros e perturbadores de O Mágico de Oz, lançado em 1939. O Homem de Lata quase morreu antes das filmagens começarem. Pouca gente sabe que o Homem de Lata que vemos no filme não foi o primeiro escolhido para o papel originalmente. O personagem seria interpretado por Barry Ebbsen. Para criar o visual metálico, os maquiadores cobriram seu rosto e corpo com uma mistura contendo pó de alumínio. O problema? Durante as gravações e ensaios, Ebbsen começou a inalar o material constantemente. Pouco tempo depois, desenvolveu sérios problemas respiratórios. Seu estado ficou tão grave que ele precisou ser hospitalizado às pressas. Segundo relatos, os médicos chegaram a acreditar que ele poderia morrer. A MGM decidiu substituí-lo rapidamente por Jack Haley, que assumiu o papel. Mesmo assim, Haley também sofreu consequências da maquiagem, desenvolvendo uma infecção ocular durante as filmagens. A Bruxa Má do Oeste foi literalmente incendiada. Uma das cenas mais famosas do filme mostra a Bruxa Má desaparecendo em meio a fogo e fumaça. O efeito parecia impressionante para a época, mas quase terminou em tragédia. Durante uma gravação, houve uma falha no mecanismo responsável pelos efeitos especiais. As chamas surgiram antes do momento correto. A atriz Margaret Hamilton não conseguiu sair da plataforma a tempo. Ela sofreu queimaduras graves no rosto e nas mãos. Seu cabelo e partes da maquiagem pegaram fogo. A recuperação levou semanas. Hamilton ficou tão traumatizada que recusou participar de outras cenas envolvendo fogo pelo restante da produção. A dublê da bruxa sofreu um acidente ainda pior. Se você achou que o caso da atriz foi grave, espere até conhecer a história de sua dublê. Beth Danko foi chamada para refazer uma das sequências envolvendo a vassoura voadora da Bruxa Má. Durante a gravação, ocorreu outra falha nos efeitos especiais. A vassoura explodiu. Danko sofreu queimaduras severas e foi levada imediatamente ao hospital. O acidente foi tão sério que entrou para a lista dos mais graves já registrados em produções da Era de Ouro de Hollywood. A neve do filme era amianto. Existe uma cena clássica em que Dorothy e seus amigos adormecem em um campo de papoulas. Para acordá-los, uma neve mágica cai do céu. O visual ficou lindo nas telas. Mas o que o público não sabia era que aquela neve era feita de amianto. Sim, o mesmo material que hoje é conhecido por estar associado a doenças graves e diversos tipos de câncer. Na época, o amianto era utilizado em várias indústrias porque era resistente ao fogo. Por isso, os estúdios o consideravam um material seguro para efeitos especiais. O resultado? Os atores ficaram cobertos por partículas que atualmente seriam consideradas extremamente perigosas. A fantasia do leão covarde era um pesadelo. Interpretar o leão covarde já seria complicado por si só. Mas Bert Lahr enfrentou um problema extra. Sua fantasia foi confeccionada com pele e pelos reais de leão. O figurino era extremamente pesado. Sob os refletores quentes utilizados na época, a temperatura dentro da roupa se tornava quase insuportável. Relatos afirmam que o ator chegava a perder grandes quantidades de suor durante um único dia de gravação. Ao final das filmagens, o figurino precisava ser seco diariamente por causa da quantidade de suor acumulada. Os macacos voadores também sofreram acidentes. Os famosos macacos voadores foram uma das grandes atrações do filme. Mas criar aquele efeito em 1939 era extremamente complicado. Os atores eram suspensos por cabos e sistemas mecânicos bastante rudimentares. Em algumas gravações, os equipamentos falharam. Alguns intérpretes acabaram caindo ou sofrendo lesões durante as cenas aéreas. Hoje esses sistemas seriam considerados inseguros e jamais receberiam aprovação em um grande estúdio. Judy Garland viveu sob enorme pressão. A protagonista Judy Garland tinha apenas 16 anos durante as filmagens. Apesar de ser a estrela do longa, sua experiência esteve longe de ser encantadora. A MGM controlava rigorosamente sua aparência. Segundo diversos relatos históricos, Garland era submetida a dietas extremamente rígidas para manter uma aparência considerada adequada pelo estúdio.
Além disso, ela enfrentava jornadas exaustivas de trabalho e uma pressão constante para corresponder às expectativas da produção. Décadas depois, muitos historiadores apontariam o tratamento recebido pela atriz como um exemplo dos abusos comuns na Hollywood daquela época. A verdade sobre a maldição do filme. Com tantos acidentes e histórias assustadoras, não demorou para surgir a ideia de que O Mágico de Oz seria um filme amaldiçoado. Ao longo dos anos, rumores ganharam força. Entre eles, histórias sobre um suposto suicídio aparecendo ao fundo de uma cena e relatos exagerados sobre comportamentos do elenco. Porém, pesquisadores e historiadores especializados no filme afirmam que muitas dessas histórias foram distorcidas ou simplesmente inventadas. Os acidentes realmente aconteceram, mas várias das lendas mais famosas nunca foram comprovadas. Ainda assim, os eventos reais dos bastidores já são assustadores o suficiente para alimentar a reputação sombria do clássico. Mais de 80 anos depois de seu lançamento, O Mágico de Oz continua sendo uma das obras mais importantes da história do cinema. Mas por trás das músicas, das cores vibrantes e da magia de Oz, existiu uma produção marcada por acidentes, riscos extremos e práticas que hoje seriam consideradas inaceitáveis. Talvez seja justamente essa mistura entre genialidade e caos que tornou o filme tão lendário. E agora eu quero saber sua opinião. Você já conhecia essas histórias dos bastidores? Qual delas mais te chocou? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias obscuras e curiosidades sombrias do cinema. Até o próximo vídeo!